Durante a primeira aparição do despertar do Luffy, vimos ele dizer que a partir daquele momento tudo parecia possível e que a forma do Gear 5 era o seu auge. Não é à toa que com essa forma ele foi capaz de humilhar o Rob Lute sem problema algum, mesmo ele também tendo despertado a sua fruta e subjugar até mesmo a criatura mais forte do mundo, vencendo a disputa final entre eles, finalizando o arco de um ano. Claro que todo o alívio cômico dessa forma, apesar de ter feito parecer fácil, não anulou o nível de dificuldade que o Luffy teve ao usar o seu Bajrangan contra o dragão do tambor flamejante do Kaido, e caso ambos tivessem se enfrentado num X1 com o Luffy já possuindo o despertar desde o começo, é provável que a luta ainda assim ficasse bem pareada entre eles. Mas como o Luffy disse, esse é o seu auge. Então isso significa que até o final da história ele não vai apresentar mais nenhuma forma ou transformação inédita pra gente? Eu digo pra vocês que é justamente o contrário, porque o Luffy também diz que a partir daquele momento tudo parecia possível para ele. Então, usando o Gear 5 como base, o Luffy vai ser capaz de fazer até mesmo o impossível. E nesse vídeo a gente vai levantar algumas possibilidades que a gente pode esperar do Luffy ainda nessa saga final, e uma dessas formas eu já adianto para vocês que eu acredito que tenha a ver com o uso do próprio tesouro One Piece. Quem for inscrito já pode chegar deixando o like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo, e quem não for inscrito eu convido você a fazer parte dessa tripulação, se inscrevendo no canal e balançando o sino de Marineford para sempre saber quando tiver vídeo novo e poder vir correndo assistir para ficar atualizado sobre tudo sobre o universo de One Piece. A primeira coisa que eu acredito que o Luffy ele vai ser capaz de fazer daqui para frente com a sua fruta despertada serão clones dele próprio. Vimos no arco de Egghead que o Luffy foi capaz de extrair parte do seu cabelo e moldar ele até assumir a forma de um par de óculos de sol. Essa é uma característica muito comum de frutas do tipo paramecia que conseguem secretar os seus poderes do próprio corpo, como o Doflamingo, por exemplo, que naturalmente era capaz de expelir fios do seu corpo, e usando isso como base, ele foi capaz de moldar os fios até eles assumirem uma aparência igual a dele. Doflamingo, dessa forma, foi capaz de criar um clone dele próprio que, apesar de não ser tão poderoso quanto o original, ainda assim servia como uma espécie de distração, pelo menos. Por outro lado, o Luffy, a princípio, era uma paramecia que não conseguia expelir os seus poderes, mas possuía o corpo de borracha 100% do tempo. Só que, depois da reviravolta do nome da sua fruta e com o seu despertar, ele não só foi capaz de moldar o próprio ambiente ao seu redor em algo elástico, mas até mesmo objetos animados, como o próprio Kaido, que teve o seu rosto afundado pelo soco do Luffy durante a luta entre eles. E no arco de Egghead, vimos ele ser capaz também de secretar borracha do seu corpo de maneira ainda bem discreta, mas que abriu o precedente necessário para que o Luffy possa ser capaz até mesmo de criar um exército de clones dele próprio com o seu poder. E isso seria interessante porque conversaria completamente com a temática de manipulação genética e clonagem que a gente tem visto recentemente com os serafins, que possuem DNA dos Chichibukais originais, DNA da raça lunariana e alguns até mesmo com poderes de Akuma no Mi que foram clonadas. Então seria engraçado que essa habilidade do Luffy, mesmo que da sua própria maneira, brincaria com essa temática de clonagem, e pode ser que a gente veja ele colocando isso em prática na sua luta, já na sua luta contra o Almirante Kizaru e o Gorosei Saturno. Agora, depois que o Gear 5 foi apresentado, parece que as formas anteriores do Luffy ficaram completamente obsoletas e desnecessárias. Para que usar o Gear 4 se você tem o Gear 5, por exemplo, que te permite um domínio criativo muito maior da sua fruta, nem precisa ser usado junto do seu hack de forma geral, e ainda te deixa num nível capaz de enfrentar qualquer imperador. O Oda até
fez o Luffy usar de novo o Gear 4 junto do Rob Lute contra os Serafins, mas talvez tenha sido mais um cumprimento de tabela, para essa forma não ser completamente esquecida, né? Teve gente, inclusive, que comparou o Gear 4 com o Super Saiyajin 3 de Dragon Ball, uma forma que na época era bastante poderosa, mas exigia um gasto de energia muito grande e que foi compensado pelas formas seguintes que permitiam um controle de gasto de energia muito mais refinado e por isso não compensava mais usar aquela forma anterior, a não ser para um mero fanservice quando, né, ele estivesse muito tempo ausente de tela. Mas existe uma forma do Oda ainda conseguir aproveitar o Gear 4 do Luffy, e essa seria o Luffy entrando na sua forma despertada primeiro e depois entrando na sua forma do Gear 4, conseguindo assim usar as 3 formas que a gente já conhece e quem sabe até mesmo outras formas inéditas, só que de maneira otimizada, sem precisar do uso do Haki, por exemplo, tanto a forma do Boundman quanto as formas do Tankman e do Snakeman, que passariam a assumir um visual quase que inteiramente branco, assim como o Gear 5. A segunda transformação que o Luffy possa vir a ter seria também uma união de transformações, dessa vez a união do Gear 5 com as sombras do Gekko Moria. E sim, eu sei que eu já venho falando sobre essa teoria faz muitos anos. Desde 2013 eu acreditava que o Moria teria, né, uma participação na batalha contra o Kaido pelo histórico de luta que eles tiveram e pelo Moria ter invadido o ano no passado e etc, roubado a espada Chusui, então ele tinha o histórico já com o país de Wano e também com o Yonkou Kaido que poderia ser reaproveitado durante a própria saga de Wano, né? Só que não aconteceu. Tudo bem, o Oda escolheu segurar o Moria para a saga final e inserir ele num plot com o próprio Barba Negra. E no vídeo passado, a gente teorizou aqui qual seria a real intenção do Oda em fazer isso, que seria o Barba Negra conseguir zumbificar uma certa galera aí. Quem não assistiu, depois corre lá. Mas independente disso, o Moria ele continua ativo na história e com o desejo de se vingar do Barba Negra pelo que ele fez com seu antigo colega Absalom, e como o próprio Luffy também vai acabar enfrentando o Barba Negra mais cedo ou mais tarde, então, meu amigo, o Moria ainda pode se aliar ao Luffy e a forma do Nightmare Luffy possa voltar a aparecer. A princípio, eu cogitava a possibilidade do Luffy unir a sua forma do Gear 4 com a do Nightmare Luffy para formar o chamado Nightman Luffy. Mas agora, com o destaque que o Gear 5 vem recebendo, pode ser que a gente veja, na verdade, a união do próprio Gear 5 com o Nightmare Luffy, o que, ao meu ver, daria um contraste bem interessante, já que o Luffy no Gear 5 possui uma coloração toda esbranquiçada, enquanto na forma do Nightmare Luffy ele possui uma coloração mais escura e assustadora ali, com aquele tom de azul escuro mesmo. Então é legal a gente poder imaginar como Oda ele faria uma fusão dessas duas formas com aparências tão diferentes. E lembrando que durante o arco de Thriller Bark, o Luffy ele foi capaz de absorver 100 sombras sem grandes problemas. Sofreu um pouco durante o processo, mas depois ele se adequou bem tranquilamente por conta do seu corpo ser feito de borracha, enquanto o próprio Gekko Moria foi capaz de absorver um total de 1000 sombras, mas mostrou uma dificuldade muito grande em manter essas sombras com ele. Talvez no seu auge, lá no passado, ele fosse capaz de manter todas as 1000 sombras sem problema nenhum e ele tenha decidido tentar ali em Thriller Bark. Não, eu ainda consigo! Sabe quando o Coroa decide tentar jogar bola como se ainda fosse jovem? Mais ou menos a mesma situação aqui. Então seria interessante ver o Luffy hoje em dia absorver as 1000 sombras, assim como o Moria fez lá no passado, pré-time skip, ou quem sabe muito mais sombras se eu bobear, né? 10.000, quem sabe... Vai saber o quanto que o Oda ele vai aloprar se ele decidir fazer isso. Agora, a transformação mais ousada que eu vejo acontecer com o Luffy seria uma forma onde ele usasse do próprio tesouro One Piece como a sua fonte de energia. Vamos lá desenvolver essa ideia. A gente sabe como o Oda ele adora o gênero mecha, gênero esse que consiste em robôs, basicamente, né? O seu desejo, na verdade, era criar um mangá desse gênero depois de terminar o mangá de One Piece, algo que ele revelou numa entrevista muitos anos atrás. A gente só não sabe se ele ainda pretende, ele ainda tem esse desejo de criar uma obra assim, mas a gente pode ver
como o Oda ele adora inserir elementos desse gênero no próprio mangá de One Piece. E aqui vai alguns exemplos. Em Thriller Bark a gente viu, né, o grande imperador robô gigante que era pra ser, né, um Megazord dos chapéus de palha, se não tivesse faltado a Robin ali pra completar todo o grupo ali, né, todo o time deles. Vimos em Impel Down o Luffy usando sua armadura de cera fornecida pelo Mr. Tree. Vimos o exército de robôs autômatos do Enel que parecem ter sido usados como base pelo próprio Vegapunk para a criação dos pacifistas, e vimos recentemente o robô estudado pelo Vegapunk que foi criado durante o século perdido e que, segundo ele, possui uma fonte de energia incomparável até mesmo com os dias de hoje. Vegapunk também menciona que o seu desejo era que existisse algo como uma chama eterna, que pudesse gerar energia limpa e gratuita para o mundo inteiro. E pelo visto, como uma tentativa de copiar essa fonte de energia, ele parece ter criado a chama materna, usada para fazer funcionar a arma ancestral Uranus, pertencente ao governo mundial atualmente. Então, tudo leva a crer que o grande reino antigo dos D possuía uma fonte de energia absurda e que era usada no seu exército de robôs, talvez na própria arma ancestral Uranus e das mais variadas formas, provavelmente no cotidiano das pessoas. E o mecanismo capaz de gerar uma energia como essa, uma energia tão poderosa quanto essa, seria justamente o grande tesouro One Piece. Explicando para vocês, das várias obras em que o Oda ele se inspirou para a criação do mangá de One Piece, uma delas foi o anime de Esteban, a Criança do Sol, do ano de 1982, que eu já mencionei aqui no canal algumas vezes. E entre as várias referências que se pode ver do esqueleto de One Piece nesse anime, uma delas é a existência de um antigo reino com uma civilização extremamente avançada que possuía um grande tesouro, que era basicamente um reator capaz de gerar uma energia similar ao Sol. Enquanto isso, outra obra que eu trouxe recentemente aqui para o canal, que tem muita coisa parecida com One Piece, é o filme do Estúdio Ghibli, O Castelo no Céu, onde também existe a busca por uma ilha considerada uma lenda e que era capaz de voar devido a uma fonte de energia extremamente poderosa, além de também alimentar o seu exército de robôs. Mas nesse caso, essa energia vinha de um cristal mágico muito raro que existia na ilha e não de um reator nuclear como no anime de Esteban. Agora, no caso de One Piece, essa fonte de energia muito provavelmente também está relacionada ao Sol, e isso por vários motivos. Primeiro, a importância do amanhecer para o mundo, o fato do chapéu de palha parecer literalmente um sol nascendo no horizonte, o significado do sobrenome D parecer ter vindo da palavra Dawn, que significa justamente amanhecer em inglês, o Vegapunk desejar criar uma chama eterna, que poderia ser entendida como a criação de um sol artificial, o fato do próprio Luffy ter a fruta de Nika, o deus do sol. Então, muitas coisas apontam para a existência de uma energia solar que era usada pelo reino antigo, seja de forma a contribuir para o cotidiano das pessoas ao redor do mundo, seja também de forma bélica, alimentando robôs como aquele que a gente viu em Egghead, ou até mesmo uma das armas ancestrais no passado. Mas talvez as coisas tenham saído do controle durante o século perdido, assim como no segundo filme da primeira trilogia do Homem-Aranha, onde o sol artificial criado pelo Dr. Octopus, que tinha como objetivo revolucionar o consumo de energia do mundo, acabou se tornando uma ameaça e precisou ser destruído. É por isso que o Dr. Clover diz que, independente do que tenha sido o passado, se isso é a história criada pela humanidade, é preciso aceitá-la. Se a gente for capaz de compreender isso sem temer as consequências, será possível tomar precauções. Ou seja, se uma tecnologia
como a do Reino Antigo deu errado e acabou trazendo a desgraça para aquele reino e quem sabe para o mundo, a resposta não é esconder isso da humanidade, mas sim aceitar que esse erro existiu e aprender com ele para que isso não venha a acontecer novamente. A gente pode tentar de novo, mas só compreendendo o que deu errado é possível se precaver para que a mesma coisa não dê errado de novo. E quem sabe com essa criação dessa fonte de energia artificial que tentaria simular a energia do Sol, tendo dado errado durante o século perdido, isso não tenha feito o mundo entrar num período de escuridão, para que só depois a gente tivesse um novo amanhecer para o mundo. Enfim, as coisas elas estão sempre se conversando. Mas agora sim, finalmente, de que forma essa fonte de energia poderia se encaixar com o Luffy numa espécie de power-up? Exatamente como vocês devem imaginar, com a criação de uma armadura tecnológica que seja alimentada pela fonte de energia criada pelo Reino Antigo no maior estilo Homem de Ferro com seu reator Ark, e essa transformação sendo a do Mecha Luffy. E quem sabe, né, um reator como esse, que já é usado em robôs, mas que pudesse ser usado pelo Luffy, não seria apenas para otimizar o seu nível de poder, mas talvez até mesmo algo necessário para manter o próprio Luffy vivo, assim como aconteceu com o próprio Tony Stark. Vimos como o Luffy ele precisou literalmente morrer para poder despertar a sua Akuma no Mi, o seu coração literalmente parou e depois voltou a bater numa frequência que permitisse com que ele entrasse na sua forma do Gear 5. Então, numa dessa, pode ser que o Luffy realmente corra um risco de ter uma parada cardíaca irreversível, e seja exatamente nesse momento que a fonte de energia criada pelo Reino Antigo entraria para salvar a sua vida. Como eu disse, é uma ideia ousada, mas que eu vejo tendo uma boa chance de acontecer. O Oda ele é muito fã desse gênero mecha e a gente ainda não viu isso sendo, digamos, protagonizado, né, pelo próprio Luffy, encarnado no próprio Luffy, então eu acho que isso sim tem uma chance de acontecer. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essas ideias que eu trouxe nesse vídeo? Deixa aí nos comentários, e se você quiser conferir os últimos vídeos de teorias e análises sobre o universo de One Piece, eles vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!